Ézio foi um grande intelectual, um formulador, um gestor como poucos. Com ele, aprendemos sobre o complexo industrial da saúde. Com ele também tiveram início várias políticas que contribuíram para a formulação do Sistema Único de Saúde. Um dos papéis mais importantes de Ézio foi a de, digamos, resistir, não é, à reação bastante negativa da maioria da faculdade, dos professores da Faculdade de Ciências Médicas à criação do Instituto de Medicina Social, não é? Não gostavam disso, achavam que isso era enfim, um gasto de dinheiro que não valia a pena, que não era importante na formação do médico, e nisso Américo Piquet Carneiro discordava frontalmente. Américo Piquet Carneiro, um ilustre professor de clínica médica da UERJ, já havia estimulado 3 jovens auxiliares de ensino seus, Ézio Cordeiro, Nina Pereira Nunes e Moisés Sclô, a se familiarizarem com os conceitos e práticas da medicina social. Criaram então, em 1970, o Instituto de Medicina Social, atraindo alunos atuantes no movimento estudantil para atividades de monitoria. Nós víamos ali um oásis, onde se respirava informação e debate sobre as grandes questões de saúde da população brasileira. O Ézio tinha personalidade cativante e visionária. Ele soube liderar a agregação de médicos e cientistas sociais no novo instituto, que criaram uma pós-graduação e projetos de pesquisa inovadores, multidisciplinares. Ézio inspirou a instituição a se integrar nas lutas pela reforma sanitária brasileira. A segunda batalha, que me parece fundamental, ainda bem no iniciozinho, dos anos 70, que Ézio enfrentou e liderou, e aí ele liderou mesmo, né? Praticamente sozinho, com os seus colegas no Instituto, foi a batalha, digamos, da consolidação do Instituto de Medicina Social, não é? E essa batalha foi travada, digamos, nos marcos de conseguir apoio material, financeiro, né, para o que viria a ser, a partir de 74, né, de 1974, o programa de mestrado em Medicina Social, né? Esse programa é um programa extremamente bem sucedido, hoje é um programa de mestrado e doutorado, com muito prestígio na área de saúde coletiva, na área de medicina social no Brasil. Para Fiocruz, Ézio é uma referência incontornável. Quando presidente do INAMPES, Ézio esteve com Sérgio Arouca na formulação de políticas e no apoio a inúmeras ações na Fiocruz. Ézio apoiou de uma maneira muito intensa o sistema de cogestão com os nossos atuais institutos nacionais, o Instituto Nacional de Infectologia e o Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. Apoiou de uma maneira decisiva a construção da Casa de Oswaldo Cruz, instituto no qual ingressei nesta casa, no projeto Memória da Assistência Médica na Previdência Social. Era esse homem que combinava, né, um grande saber acadêmico com uma visão de gestor e uma profunda visão humana sobre o nosso país, que permitiu o desenvolvimento de programas da maior importância que ainda hoje são referência para nós. E ali foi gerada a proposta do Sistema Único de Saúde, o SUS. O mote, saúde e democracia. A terceira batalha de Ézio, e talvez essa tenha sido a batalha mais importante da vida dele, em termos de currículo, em termos, digamos, de contribuição, né, ao Brasil, foi na segunda metade dos anos 70, não é? E nos anos 80, foi, digamos, imaginar uma reforma do sistema de saúde brasileiro, não é? O que poderia ser chamado, como foi chamado em outros países, de uma reforma sanitária do Brasil. E Ézio
teve também um papel preponderante, decisivo, não é? Nesse processo. E eu fui testemunha e também participei, mesmo que não tão centralmente, mas participei, de como o que viria a ser, em 1990, chamado de Sistema Único de Saúde, fosse imaginado, fosse, arquitetado. Quer dizer, as ideias centrais do que viria a ser o Sistema Único de Saúde, elas ficaram plasmadas, não é, num documento que foi escrito por Ézio, por José Luiz Fiore, que naquele momento era professor do Instituto de Medicina Social, cientista político de grande renome, né? E por mim. Né? Esse documento se chamou A Questão Democrática na Área da Saúde, e ele foi, aos poucos, sendo encampado por outros centros de discussão e de debate que tinham também essa proposta de levar à frente uma reforma sanitária no Brasil. Né? Esse momento foi um momento extremamente importante, precursor, originário, né, disso que temos, dessa joia que nós temos hoje, que é o Sistema Único de Saúde, o grande herói no enfrentamento dessa pandemia de Covid-19 que a gente está vivendo. E finalmente, a quarta batalha que Ézio enfrentou e ganhou foi dentro da universidade, já não mais como professor do Instituto de Medicina Social, mas como reitor da universidade. Como reitor eleito da UERJ em 1992, Ézio fortaleceu e renovou o impulso por uma universidade de excelência acadêmica e comprometida com a sociedade. Ézio é pesquisador honorário da Fiocruz e sempre nos lembraremos o registro emocionado de tantas pessoas que aqui compareceram para prestar essa homenagem, que é muito singela diante da força, do valor e do grande legado que Ézio nos deixou. Para nós, Ézio sempre estará presente. Foi meu professor, aliás, um grande professor, e reitor da UERJ, que deve muitas contribuições durante seu período à frente da reitoria. Foi durante o mandato dele na reitoria da UERJ que foram criadas condições para um grande incentivo à pós-graduação em estrito sensu, em que a UERJ deu uma verdadeira guinada em direção à pós-graduação em estrito sensu. Nesse período também foram criados diversos programas de grande valor para a nossa universidade, como o ProCiência, o PIBI, que é o Programa de Bolsa de Iniciação Científica, e mesmo a Iniciação Científica Júnior, que depois foi incorporada pelo CNPq e pelas demais agências como a FAPERJ. Ele era uma pessoa muito querida em todos os lugares da UERJ, todos os cantos da UERJ. Vá em paz e com Deus, meu amigo professor Ézio Cordeiro. Eu queria prestar uma homenagem ao professor Ézio Cordeiro pela importância que o nome dele teve para a ciência e tecnologia, para a educação superior e para a saúde pública no Brasil. É preciso lembrar a importância de Ézio Cordeiro para a concepção e a criação do Sistema Único de Saúde e a sua luta incansável pela saúde pública no nosso Brasil. Mas também não poderia deixar de lembrar a passagem do professor Ézio Cordeiro como reitor da UERJ. E eu tenho muito orgulho de ocupar o cargo que o professor Ézio ocupou e ter tido a oportunidade, como aluno da UERJ, votar na candidatura de Ézio Cordeiro para reitor. E nunca me arrependi disso. Sempre tive orgulho desse voto, porque foi no período em que Ézio Cordeiro foi reitor da UERJ em que nossa universidade fez a passagem de uma escola de ensino superior de qualidade para se transformar no que é hoje uma das principais universidades de pesquisa do nosso país. E foi naquele período da reitoria de Ézio Cordeiro que essas ideias começaram a se transformar
em realidade, com a criação e consolidação de vários programas de pós-graduação. Ézio, seus discípulos seguirão honrando tua memória. A Universidade Brasileira está cada vez mais envolvida no estudo e na análise de alternativas para a sociedade brasileira, exatamente no sentido de reduzir ou de eliminar as graves injustiças sociais que dividem a nação naqueles que são privilegiados e na grande massa de despossuídos que, além de não ter acesso aos bens materiais, também não tem acesso aos bens culturais. O compromisso da universidade é um compromisso com a realidade atual, com o momento presente, mas é também um compromisso com o futuro, no sentido de gerar os conhecimentos, de disseminar as informações que permitam fazer com que o país se desenvolva dentro de um quadro e de um padrão de justiça social.